Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quem está contente, diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Podem se assentar. Desde já quero agradecer aqui a Deus pela oportunidade nessa noite de poder estar aqui com os irmãos, cultuando no culto de domingo. Que Deus abençoe nosso pastor presidente, pastor Jefferson Ribeiro, juntamente com a retaguarda aqui, os pastores e obreiros da casa do Senhor. Que Deus abençoe a cada um de vocês também que estão presentes aqui nesta noite, amém? Quem trouxe Bíblia, abra comigo no livro do profeta Ezequiel, e não é do capítulo 37, amém? Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 28. Que Deus abençoe o Douglas, que estará aí juntamente com a sua noiva. Estou feliz de te ver aqui, hein? Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 28. Quem achou, diga amém. Amém. Capítulo 28. E versículo 11. Amém? Quem achou, diga amém. Amém. Que vai dizer assim: E veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Tu és o aferidor de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estava no Éden, jardim de Deus, e toda pedra preciosa era a tua cobertura: a sardônica, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti no dia em que foste criado, e foram preparados. Tu eras o querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus, e estava no meio das pedras afogueadas, e andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lancei profano fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Elevou-se teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus para que olhem para ti. Amém, igreja? Amém. Parafrasear esse texto, abra também comigo rapidamente no livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículo 12. Livro do profeta Isaías, capítulo 14 e versículo 12. Quem achou, diga amém. Que vai dizer assim, Isaías 14, 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que delimitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda do lados do norte, e subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Serei o que, igreja? Semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te viram te contemplarão e considerar-te-ão, e dirão: este não é o varão,
que fazia estremecer a terra e que fazia estremecer os reinos, que punha ao mundo como deserto e assolava as suas cidades, que a seus cativos não deixava ir soltos para a casa deles. Amém? Igreja do Senhor, o texto ao qual nós lemos, tanto de Isaías como do Ezequiel no seu capítulo 28, Deus manda Ezequiel no seu capítulo 28 levantar uma lamentação ao rei de Tiro, um rei daquela época a qual a soberba subiu ao seu coração, a soberba e o orgulho subiu ao seu coração. E quando Ezequiel, o profeta, ele é usado por Deus para profetizar para o rei de Tiro, e Isaías também é usado por Deus para profetizar para um rei da Babilônia naquela época, nesta profecia, quando Deus toma Isaías e o profeta Ezequiel, ele vai fazer uma comparação com um anjo. Este anjo, ele é Lúcifer. E o texto a qual nós lemos, tanto de Isaías 14:12 como de Ezequiel, até hoje ela tenta entender o que é Deus, como Deus foi criado. Alguns tentam achar na Bíblia ou tentar provar que Deus foi criado, mas pelo que entendemos e sabemos, Deus ele não pode ser criado e não foi criado. Pela Bíblia sabemos que Deus, ele sempre existiu e sempre vai existir. Ele é aquele que era, aquele que é e aquele que será. O próprio Deus vai dizer que ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro, o derradeiro e aquele que há de vir. E no começo de tudo, na criação, Deus ele era e ele é a existência. Como Deus ele é a existência, Deus ele não foi criado por alguém, porque tudo que existe hoje foi criado. Tem o criador do avião, como que é o nome do criador do avião? Santos Dumont. Quem criou o avião foi o Santos Dumont. Ele pegou a matéria, algo existente, e formou e construiu o avião. Mas antes de Santos Dumont não existia avião. Então se o avião existe hoje, foi porque alguém criou ele no passado. Mas isso não se aplica a Deus. Ninguém criou Deus, porque Deus, o correto é dizer que Deus ele não existe, mas que ele é a própria existência. E se Deus ele é a própria existência, então ele sempre foi, é e sempre vai ser. Então essa pergunta não se encaixa a Deus. É a mesma coisa de você perguntar que cheiro tem a cor azul, que cheiro tem a cor laranja. Este não é o tipo de pergunta que se encaixa a uma cor, porque uma cor ela não cheira. Da mesma forma é Deus. É uma pergunta que se não encaixa a ele, porque ele é um ser eterno. E como lemos no Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas antes de criar os céus e a terra, era só Deus. Quando Deus cria os céus e a terra, no Gênesis capítulo 1, versículo 1, e no princípio criou Deus os céus e a terra, Deus está fazendo a criação. Deus está criando tudo que existe hoje. E a história, ela começa assim. Deus, um ser eterno, de poder incomensurável, cria os céus e a terra. Mas antes, no vazio do espaço, ele dá um sussurro. E nesse sussurro ele diz: haja luz, e houve luz. Eu imagino que aqui no versículo 1 e capítulo 1 de Gênesis, quando Deus cria, aqui está no plural, quando Deus cria os céus, primeiro ele vai fazer o céu mais acessível da glória de Deus, o céu onde está o Monte Santo de Deus, onde Deus habita. O segundo céu, que é o céu astronômico, onde estão os astros, as estrelas, o sol e a lua. E aqui o primeiro céu que ele está falando é o céu da terra, o céu atmosférico. É assim que nós entendemos e cremos pelo conhecimento que temos. O primeiro céu, o céu atmosférico. O segundo céu, o céu astronômico. E o terceiro céu, o céu mais acessível da glória de Deus. E quando um Deus todo poderoso assim, ele cria tudo isso, ele vai criar agora adoradores para adorá-los na beleza da sua santidade. E Deus agora ele vai criar os anjos, pastor Juvelino. E como que Deus faz para criar os anjos? Deus no seu trono, imagino eu, no seu reino, ele vai soprar. A palavra anjos vem do grego que significa malak, do grego que significa ângelos. Só que o original hebraico, anjo significa sopro, vento. Ele cria anjos.
espíritos para adorá-lo na beleza da sua santidade. E como entendemos pela Bíblia, há 3 classes de anjos no céu. Primeira classe, os serafins, anjos estes, que são anjos de pura adoração, anjos criados com 6 asas, 2 para voarem, 2 para cobrirem os seus pés, e 2 para cobrirem o seu rosto, porque estes anjos foram anjos que foram criados para adorar a Deus, mas anjos que estariam em volta do trono. Isaías, ele vai nos dizer no seu livro, que ele viu um alto e sublime trono, e ele viu serafins que adoravam ao Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. A segunda classe é os querubins, anjos protetores, anjos da guarda. A Bíblia diz que os querubins eram os anjos que acompanhavam o Senhor. É por isso que a Bíblia vai dizer que o Senhor estava no meio dos querubins. Eles eram da guarda, aqueles que eram protetores. E a terceira classe que a Bíblia fala são os arcanjos. Mas neste momento aqui, os arcanjos, os anjos de guerra, nenhum tinha sido criado ainda. Eu imagino que Deus cria os serafins e os querubins. E esses anjos criados pelo sopro de Deus, eu imagino que assim como Deus disse aqui na terra, quando Ele criou tudo que há aqui, eu imagino que Ele também disse: e viu que era bom. Deus, Ele cria agora um coral celestial, Ele cria um coral angelical, anjos que adoram na beleza da sua santidade. Só que pelo que estudei, pastor Carlos Eduardo, havia um problema. O coral ainda não estava completo, pois ainda quando Deus criou os serafins, no céu não havia música. Os anjos adoravam a Deus, mas era adoração sem música. É a mesma coisa do Carlinho dar um glória. Abaixa o som aí, Jeus, abaixa tudo fundo. Dá um glória a Deus aí, Carlinho. Dá um glória a Deus aí, Cleiton. E o céu a todo momento era assim. Era um glória a Deus daqui, um glória a Deus de lá, mas não havia música, não havia um som. E agora Deus, na sua mente incrível, a mente de Deus, Ele decide criar um ser inigualável, um ser que desse um toque final na adoração. E agora Deus, com a sua mente fascinante, Ele vai criar o mais belo de todos os anjos. Ele vai criar a música. Só que Ele vai criar a música e vai colocar a música dentro de um ser. É aí que Deus cria Lúcifer, um anjo poderoso, inigualável e de uma adoração inigualável. E quando Deus cria Lúcifer, Deus coloca dentro dele a música. Ezequiel vai narrar, vai descrever como era Lúcifer. Lúcifer era um anjo diferente dos demais. Ezequiel vai narrar dizendo que toda pedra preciosa era a sua cobertura. E Ezequiel vai dizer até quais eram estas pedras. E ele começa dizendo: o topázio, o jaspe, a esmeralda, o ônix, a turquia, o ouro. Toda pedra preciosa era a sua cobertura, do mais puro e refinado ouro branco até a esmeralda e o carbrúcio. Toda pedra mineral do céu preciosa era a cobertura daquele anjo. E a Bíblia vai dizer que naquele dia foram criados dentro dele a obra do tambor e a obra do pífaro. Alguns teólogos e historiadores tentam descrever como era Lúcifer pela descrição dada pelo profeta Ezequiel. E alguns deles descreveram Lúcifer como um anjo que carregava tambores. Outros descreveram ele como um anjo e desenharam que carregava pífaros. Mas na verdade Lúcifer não carregava tambores, Lúcifer não carregava pífaros. A obra do tambor e do pífaro foram criadas, a Bíblia diz, em ti, ó querubim aferidor de medidas. Então eu levo a entender que a adoração e o som saía de dentro dele. Toda vez que ele abria a boca, saía o som do tambor, saía o som do pífaro. Ele era o anjo que regia a adoração.
ao único que é dono de toda a glória e de toda adoração. Então quando Deus cria Lúcifer, agora não é apenas mais uma adoração seca, agora é uma adoração com louvor, com música. Coloca um fundo pentecostal aí, Deus, no nome do Senhor Jesus. Agora quando os anjos se preparam para adorar a Deus, não é apenas mais uma adoração seca, não é um glória a Deus lá do outro lado da eternidade, um aleluia daqui. Agora é um aleluia com adoração. Um dava glória a Deus aqui, outro dava aleluia lá, outro dizia santo aqui, outro aleluia lá, e o louvor e a adoração do pífaro regia aquela adoração, e aquilo subia ao coração de Deus, e Deus se sentia maravilhado. E Deus dizia: tu és o mais belo de todos. E foi dado muita autoridade àquele anjo. Ele tinha muito poder. Lúcifer vem do hebraico, que significa aquele que carrega a luz. Outras traduções, aquele que é o portador da luz. Quando Deus criou Lúcifer, Deus deu algo a ele. Deus deu uma terra para ele. Essa terra que você está aqui hoje era dele. Quando Deus cria ele, Deus dá uma terra a ele, dá um coral a ele, dá autoridade a ele. A Bíblia diz que ele era um querubim ungido para proteger, para guardar. Alguns historiadores dizem que Lúcifer desce até a terra para preparar o coral, e a Bíblia nos dá indício que isso era verdade, porque a Bíblia diz que ele andava sobre as pedras afogueadas. A Bíblia diz que ele estava no jardim do Éden, jardim mineral. Era aqui, era a terra. Lúcifer preparava o coral, preparava a adoração, para subir no Monte Santo de Deus e apresentar a adoração a ele. É por isso que ele vai dizer: eu subirei ao monte de Deus. Como que ele vai subir se ele está no céu? Então ele estava aqui embaixo. Ele vai subir. Eu subirei ao monte de Deus. E Lúcifer preparava a adoração. E Lúcifer chegava no céu e apresentava a sua adoração diante de Deus. Esse anjo não era apenas um anjo de adoração, mas a Bíblia diz que a sua sabedoria era inigualável. Era um ser de sabedoria incomensurável. Era um ser de beleza incomensurável. Deus deu muito poder para esse anjo. E todo dia estava ele lá adorando. A Bíblia diz que quando Lúcifer adorava, ele fazia a terra estremecer. Cada passo que ele dava, ele fazia os reinos sacudirem. A adoração que tinha dentro dele era tão forte, que quando ele abria a boca para louvar a Deus, ele fazia a eternidade tremer. Só que teve um dia, que uma sementinha cresceu no coração dele. Teve um dia que ele viu toda aquela adoração. Ele viu tudo aquilo. E ele se sentiu no direito de ser adorado. Ele quis ser igual a Deus, quis ser adorado. Então Lúcifer agora deixa isso crescer dentro do teu coração. É por isso que Ezequiel vai dizer: tu eras perfeito em teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que então se achou iniquidade em ti. Então eu fico me perguntando: se um anjo perfeito, reto em todos os seus caminhos, criou-se iniquidade dentro do teu coração, imagina um homem falho, que não é nem perfeito. Lúcifer deixou a soberba entrar dentro do teu coração. Ele deixou o orgulho entrar dentro do teu coração, e agora ele quer ser adorado. Agora ele vai arquitetar um plano para subir até o Monte Santo de Deus, para exaltar o teu trono acima das estrelas de Deus. A Bíblia diz que as estrelas são anjos. Exaltar o seu trono acima dos anjos, acima das estrelas de Deus. E aí ele vai dizer em Ezequiel: aí então eu serei semelhante ao Altíssimo. Aleluia. Alguns estudiosos dizem que é aí que Miguel é criado, porque até então não existia anjo de guerra. A palavra Miguel do hebraico significa
face de Deus, mas a tradução mais raiz significa: quem é igual a Deus? Quando Lúcifer diz aqui embaixo: eu serei semelhante ao Altíssimo, eu serei igual a Deus, eu imagino que Deus se levanta do trono, olha para baixo e diz: Miguel, quem é igual a Deus? E aí quando Deus diz Miguel, é aí que Miguel é criado. A eternidade abre e sai um anjo com uma espada de fogo. Aleluia. Calamaia Xandoramakalamahai. Quando Lúcifer diz: eu serei igual a Deus, Deus lá do alto diz: quem é igual a Deus? Aí vem, é criado um anjo com uma espada de fogo, o primeiro arcanjo, um anjo de guerra. Até então Deus não tinha nenhum inimigo, mas agora que surge o primeiro anjo de guerra para batalhar contra ele. Está vendo lá embaixo, Miguel? Tem alguém querendo ser igual a mim. A partir de hoje tu serás o escudo. Toda vez que alguém disser que tu és igual, que era igual a mim, tu vai dizer: ninguém é igual a Deus. Ninguém é igual a Deus. Ninguém é igual a Deus. O homem pode ser poderoso aqui na terra, pode ter poder aquisitivo, pode ser presidente da República Federativa, o homem pode ter o comando de um país, pode ter muitas coisas ao seu poder, à sua posse, pode ter bomba atômica, pode ser o que for, mas a partir do momento que ele achar que ele é alguma coisa, a partir do momento que ele achar que ele é igual a Deus, vai ter um anjo com uma espada de fogo só para lembrar ele que ninguém é igual a Deus, ninguém é igual a ele, ninguém é igual a Deus, ninguém é igual a Deus. E se você acredita no que eu estou dizendo, jogue a tua mão lá no alto e não dê um grito, dê um berro de glória. Ninguém é igual ao meu Deus. Ninguém é igual ao meu Deus. Calamaia Xandoramakalamahai. E Apocalipse vai dizer que houve guerra no céu. Satanás contra os anjos, a terça parte que ele arrastou, contra Miguel e os anjos da guarda. Só que a Bíblia diz que não prevaleceu a antiga serpente. O dragão vermelho foi precipitado do céu e arrastou contigo com sua cauda a terça parte do céu. Como conhecemos, quando Deus ele cria, no primeiro dia Deus cria os céus e a terra, no segundo dia Deus faz a separação do céu e a terra, no terceiro dia Deus diz para a terra produzir erva verde, dê fruto segundo a sua semente, no quarto dia Deus faz 2 luminares, um para separar a noite, um para separar o dia. No quinto dia, a terra e Deus ajuda a produzir os animais do campo. E no sexto dia, como conhecemos, Deus ele vai criar o homem. E quando Deus ele cria o homem, a sua imagem e semelhança, a Bíblia vai dizer que ele vai soprar nas suas narinas o fôlego de vida, para que o homem seja alma vivente. E é nesse momento que tudo que era de Lúcifer, Deus dá ao homem. Pelo que eu aprendi nas escolas dominicais no domingo, o homem ele foi criado e foi dado a terra a ele para 3 tipos de coisa. Primeiro, para ele adorar a Deus. Segundo, para ele comandar a terra, colocar nome nos animais, nos répteis. E terceiro, para multiplicar sobre a terra. Ou seja, a terra era de Lúcifer. Lúcifer perdeu, agora a terra é do homem. Só que tem uma coisa que era de Lúcifer e que agora é do homem. Eu não falei que Lúcifer fazia estremecer o céu quando ele adorava? Quando ele passeava pelo céu adorando a Deus, ele não fazia a eternidade estremecer. Mas agora todo este poder de adoração Deus tira dele. E quando Deus está criando o homem, Deus dá para o homem todo o poder de adoração. Agora, quem é para adorá-lo em espírito e em verdade, na beleza da santidade? Sou eu. É você que está aqui nessa noite. Então, pelo amor de Deus, se você veio aqui nessa noite, ainda não abriu a boca para dar um glória, dar um aleluia, comece a dar glória a Deus, comece a dar aleluia. Quem trouxe glória, dá glória. Quem trouxe aleluia, deixa Deus te tomar. O que era dele, agora é seu. O que era dele, Deus te deu. Então abre a tua boca e adora Ele nessa noite. Abre a tua boca e deixa Deus te tomar. E ele foi precipitado do céu, ele caiu na terra. Jesus vai dizer uma vez para os seus discípulos que ele viu Satanás cair do céu como um raio. Igreja do Senhor, noiva do Cordeiro,
Mas esse anjo que se voltou contra Deus deixou uma síndrome, a síndrome de Lúcifer. E qual é a síndrome de Lúcifer? Para terminar aqui, ainda tem quase 10 minutos. Lúcifer deixou uma síndrome. O que é a síndrome de Lúcifer? É Deus pegar alguém, dar tanto poder para ele, dar autoridade para ele, fazer o nome dele nessa terra, e ele se corromper por causa do dom que Deus deu a ele, por causa do nome que Deus deu a ele, e por causa do poder que Deus deu a ele. Outra coisa que a síndrome de Lúcifer causa: rebelião. Único na Bíblia que trouxe rebelião, fez rebelião, é Lúcifer. Ele conseguiu fazer a terça parte do céu se voltar contra Deus e ir junto com ele para tomar o céu. E o que tem mais hoje é gente aí sendo tomada pela síndrome de Lúcifer. Olha para cá. Lúcifer estava na melhor igreja. Que igreja é essa? Que igreja é essa? Céu. Lúcifer tinha o melhor pastor. Que pastor é esse? Que pastor é esse? Deus, o bom pastor. Lúcifer tinha os melhores irmãos de adoração, tinha o melhor grupo de louvor que já existiu. Quem eram eles? Quem eram eles? Os anjos. Mas mesmo assim se rebeliou. Nunca haverá uma igreja perfeita. Nunca haverá uma igreja, nunca haverá uma igreja perfeita para aqueles que querem o poder. E como uma vez um pregador disse, o que mais tem é pastor abrindo igreja para ser presidente. Porque ninguém quer ser vice, ninguém quer ser banco, ninguém quer ser irmão de banco. Todo mundo quer o poder, quer para ele o poder. Essa é a síndrome de Lúcifer. O que mais tem é pastor com a síndrome de Lúcifer, saindo e abrindo igreja para ser presidente. Leva com ele uma terça parte da igreja. Isso aí não é familiar? Tem gente que não entende e fala, não, mas o irmão lá é de Deus, é bênção, ele prega, a glória de Deus desce, ele canta, ele adora o céu, estremece, cai tudo. Mas vamos para a Bíblia. Quem que levou a terça parte do céu com ele? Quem que cantava e o céu tremia? Paulo vai dizer em Timóteo que chegaria um tempo que ninguém suportaria a sã doutrina, a verdade, e criando comichões nos seus ouvidos, amontariam para si as suas próprias doutrinas e levantariam para si os seus próprios o quê? Seus próprios mestres. Mas, desviando-se da verdade, voltariam às fábulas. Ou seja, o que mais tem a gente aí com comichão no ouvido, com a síndrome de Lúcifer. Olha para cá, não existe uma igreja perfeita. Não existe uma igreja com um pastor perfeito. Não existe uma igreja com os irmãos perfeitos, com um grupo perfeito. Mas existe uma igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro, que através da adoração vai conseguir romper o céu. E para terminar, aleluia, tem muita gente que quer facilidade. Tem muita gente que quer facilidade hoje no evangelho. As igrejas de hoje não são como as igrejas de antigamente. Tudo está mudado, tudo mudou. Isso não é novidade. As pessoas hoje querem um evangelho de facilidade. Mas nessa noite, eu quero profetizar para a tua vida, que no nome do Senhor Jesus, aonde tu for, tu não vai encontrar o evangelho de facilidade. Só se você querer. Se você é uma pessoa que vem na igreja e quer que seu pecado venha a ser amansado, massageado, que o seu ego venha a ser massageado, eu sugiro que você vai escutar aquele pregador do banquinho. É aquele lá, o pregador do banquinho, aquele que diz que a gente é o ponto fraco de Deus. Se você quer ter o seu pecado encoberto, eu sugiro que você vai escutar aquele pregador, aquele de cabelos brancos, aquele lá que faz todo mundo rir, faz do púlpito um picadeiro, dizendo que o marido é a raposa, a esposa é a hiena, alguma coisa assim. Mas se você quer que seu pecado seja confrontado,
Se você quer uma mudança de vida, uma mudança de rotina, que a sua família seja transformada, que o seu pecado seja confrontado, parabéns, você veio no lugar certo. Aqui é a Assembleia de Deus Missão, e nós ainda pregamos a palavra. Aleluia! Só quem acredita no que eu estou dizendo, jogue a tua mão lá no alto e dê um grito de glória. Se coloque de pé. Kalamaia Shandorama Kalamashura Makalamahas. 8:18. Os varões, vamos cantar, vamos adorar o Senhor. Os varões. E para concluir a mensagem, assim como a estrela da manhã foi derrubada do céu, todo aquele que deixa o orgulho e a soberba descendo, subir ao teu coração, terá o mesmo fim. Então, pelo amor de Deus, aprenda nessa noite. Não existe uma igreja perfeita. Existe uma igreja lavada no sangue do Cordeiro. Não existe, aleluia, uma adoração para si. Toda honra e glória é ao nome do Senhor. Então, já que você tem esse dom de adoração, vamos cantar ao Senhor nessa noite. Vamos adorar Ele. Adore na beleza da sua santidade. Adore como se não houvesse amanhã. Amém, igreja? Amém, igreja?